Muito bem, galera. Então, cá estamos nós. Vou fazer com vocês aqui um tour hoje, para deixar registrado aí algumas orientações para vocês pensarem na sistematização da próxima semana que a gente vai fazer sobre o cotidiano nas cidades romanas. No tour de hoje a gente vai dar uma passeada aqui pela cidade de Cirene, Cirenaica, fica no norte do Egito. É uma polis grega que foi conquistada, enfim, incorporada ao que ficou conhecido como Império Romano. E no tour de hoje a gente vai ver uma característica bem importante da cultura, do cotidiano, das tradições e também da economia e das formas de trabalho no mundo romano, que são os aquedutos, como a gente está vendo aí na visão da nossa águia. Vamos começar o tour então. Eu não consegui editar o áudio, então eu vou ir inserindo aqui a narrativa eu mesmo, tá bem? É bem rapidinho, depois vocês assistem, daí vocês vão responder umas perguntinhas para mim depois em aula. Valeu? Bora lá, vamos iniciar. Então, boas-vindas aí aos aquedutos romanos, né? Nós vamos começar com esse primeiro ponto. A gestão hídrica, ela era levada muito a sério pelos romanos. Aqui em Cirenaica, né, uma cidade que se beneficiou muito da administração romana, na construção de aquedutos, como a construção aí desses canais, né? As fontes de água variavam bastante, dependendo da localização, mas em geral os aquedutos eram construídos na base de montanhas para aproveitar o fluxo do degelo, né, dessas montanhas. Então aqui tem uma imagem nesse vídeo aqui, nessa montagem aqui dá para perceber nitidamente, né, a água escorrendo. Então é uma água de degelo, ela é armazenada numa espécie de piscina, e dessa piscina ela vai então escoar para os canais que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos seguir para o próximo ponto então. Ponto 2, vamos subir. Ó, a gente está no meio da construção, né? É um aqueduto que está em construção, vejam, tem trabalhadores em vários pontos aí, executando tarefas diferentes, tarefas artesanais, né? Bastante manuais, vamos dizer assim. Agora a gente está no alto da montanha, vamos descer até o próximo ponto aqui na base e vamos ver o que o jogo reserva para nós. A habilidade de transportar água por grandes distâncias aumentou a produção agrícola. Existem registros de que alguns aquedutos tinham mais de 7 quilômetros de extensão. E enquanto os gregos na Líbia se concentraram inicialmente nas oliveiras e figueiras, que necessitavam de menos água, os aquedutos romanos permitiram maior diversidade de cultivos. O uso de água nas fazendas era muito bem controlado, né, para não ter desperdício e para ter o máximo de produtividade nessas produções, né. Aí uma imagenzinha, vamos seguir para o ponto 3. Vamos descer. A gente vai circular um bom trajeto. Lá na frente vocês podem ver os guindastes, né, de contrapeso, utilizados aí por transporte de pedras maiores, né. Aqui então tem uma série de trabalhadores de diferentes funções, quebradores de pedra, lapidadores, artesãos de várias espécies. Vamos ver agora esse terceiro ponto aqui, o que nós temos. Os métodos de engenharia usados na construção dos aquedutos eram constantemente revisados, com foco em aproveitar o ambiente local. Os materiais, o uso da água, regulamentos de limpeza e uma boa compreensão de como explorar a própria gravidade eram questões importantes também desse processo. Muitas fortalezas foram construídas para proteger os aquedutos, as bacias e as cisternas que eram utilizadas aí na construção. Então aqui algumas ferramentas, algumas técnicas e voltamos para o nosso próximo ponto. Estou com a internet meio bugadinha aqui, então estou acessando pelo computador, não é pelo Xbox, por isso que às vezes dá umas travadinhas, mas vamos seguir. Ó, muitos trabalhadores, vejam, tem umas centenas de trabalhadores aqui nesse ponto da construção. Funções bem variadas estão sendo executadas aqui. Tem trabalhadores de categorias muito diferentes, né, de especialidades muito diferentes. Tem trabalhadores mais braçais, tem trabalhadores mais especializados. Enfim,
Vamos procurar aqui, onde é que eu vou? Vou para lá, último ponto, é aqui. Marceneiros também, além de trabalhadores com pedra, né? Aqui, levando água para a cidade é o quarto ponto. Ainda coletava água com poços e cisternas, mas os aquedutos eram a fonte principal de água potável. A água era distribuída com base nas necessidades coletivas das cidades, antes das particulares. Então aqui o aqueduto romano de Segóvia na imagem, né, é um que ainda é preservado, passa no meio da cidade de Segóvia. É um aqueduto que pode ser visitado, inclusive, nos dias atuais. Muito bonito, muito bem conservado, inclusive. E vamos agora para o último ponto. E chegamos aqui. Quase todos os aquedutos terminavam em uma fonte onde a água circulava para limpar as ruas e abastecer as casas de banho e as latrinas, assim melhorando a limpeza das cidades de Cirenaica. Então, assim terminamos esse tour, bem curtinho. Ao fundo você vê a cidade de Cirenaica lá embaixo, né? Eu vou dar um zoom aqui. É uma cidade romana bastante antiga, então o aqueduto está em construção. Vejam, o caimento vai sendo gradativo, né? Ao longo da construção, a água vai caindo dos níveis a ponto de chegar com a velocidade ideal, né? Nessa imagem aqui ela está com o caimento muito acentuado. Na realidade ela seria um pouco mais leve, porque ela não poderia ganhar muita velocidade ao longo do processo. É isso, pessoal. Esse é o fim do tour dos aquedutos romanos e logo em seguida a gente vai fazer aí a nossa sistematização em aula. Valeu, um abraço.